começou a gravar. E é o seguinte, a gente vai primeiro corrigir esses dois exercícios, né? De uma forma mais simples, porque a maioria das pessoas que me mandaram atividade não tiveram dificuldade de fazer, mas se acaso também vocês verem aqui que a minha explicação ficou uma dúvida, vocês me interrompam e aí a gente para e explica de novo, eu demonstro de outra forma. Então, assim, a gente está falando de controle de estoque e a gente está fazendo as contas para controlar melhor esse estoque. O primeiro exercício, que foi o primeiro exercício que eu passei nessa OCE, ele fala de alguns pontos básicos, utilizando pelo menos uma ferramenta que é o CMM, que é o consumo médio mensal. Então, a primeira pergunta coloca, calcular o valor do meu estoque atual em reais, né, em dinheiro aqui, né, tá escrito. Então, eu tenho uma tabelinha aqui de estoque atual e tem um valor de cada um desses medicamentos aqui desse estoque. É um preço unitário. E aqui está perguntando, calcule o valor do meu estoque atual. A primeira coisa que a gente precisa saber é que estoque é dinheiro parado. Então, eu tenho quantidade aqui de medicamentos que valem dinheiro. Então, para eu conseguir encontrar esse valor total desse estoque, eu preciso pegar 13 medicamentos A. Se cada um custa R$31, eu vou multiplicar 31 vezes 13 e vou encontrar. E assim eu vou fazer de cada medicamento. O que é importante que eu percebi na maioria dos exercícios que eu recebi. Todo mundo fez essa conta aqui. Então, 13 vezes 31 colocou o resultado. 10 vezes 69 colocou o resultado. Então, assim, todo mundo fez essa conta aqui, só que não somou todos esses resultados. Por quê? Se eu não somar, eu não sei quanto realmente eu tenho de estoque atual no geral. Né? Então, aqui eu até vou colocar os números para vocês, que eu já tinha calculado. E aí eu até vou mostrar aqui. Esse aqui aí, são os resultados, vamos falar assim, um resultado parcial, né? Então, de medicamento A eu tenho R$286 em dinheiro, em dinheiro, pensando em dinheiro. Medicamento B eu tenho 870 e aqui tem todos os números, né? Para eu terminar esta questão, eu preciso somar estes números aqui, porque aí sim eu vou ter o total no estoque. Que no caso aqui é 7.417,25. Eu vou colocar aqui, ó, 7.400. Então, esse é o resultado aqui. Então, eu multipliquei e somei todos os resultados. Ok em relação a essa questão? Tranquilo para vocês? Ok. O 2, houve uma certa também confusão aqui. Sempre a gente precisa ler o enunciado do exercício, senão a gente vai fazer no automático e vai fazer errado. Qual que foi a confusão? Planejar quais medicamentos eu devo comprar utilizando a ferramenta CMM, consumo médio mensal. Aí tá assim, quantos? Esse quantos é a quantidade que eu devo comprar utilizando a ferramenta CMM. O CMM nada mais o próprio nome já fala, consumo médio mensal. É quanto que eu vendo em média, né? Então, é esse número que o CMM dá. Mas a resposta do exercício 2 não é o CMM, é outra informação. Eu vou utilizar o CMM para responder. Então, eu preciso ver assim, aqui eu tenho um histórico de 6 meses do medicamento A, por exemplo, né? Tem um histórico de 6 meses. Para eu achar o CMM, o que eu tenho que fazer? Algum de vocês aí lembra? Vocês podem falar? Assim. Soma todos
E divide pelo tanto de mês, é isso? É isso mesmo. Então, eu somo todos esses números, ó, 52 mais 32 mais 21 mais 47 mais 29 mais 61 e divido esse total, né? Pego esse total e divido por 6, porque aqui são 6 meses. E aí eu vou achar a minha quantidade de venda média. E aí eu vou achar um número aqui que é na média, é o que eu é o que eu vendo, na verdade, do medicamento A, do B, do C. Então, esse é o CMM. Não acabou o exercício. Até vou compartilhar aqui uma outra tela para vocês poderem ver melhor aqui fazendo as contas. Então, ó, o que eu fiz aqui? Posso fazer aqui também. Pego lá o 52, é o mesmo quadro lá que vocês acabaram de ver, tá? Pego aqui, ó, mais, e aí faço dividido por 6. Eu já tenho aqui o CMM de todos eles, né? Eu já busquei aqui o CMM de todos eles. E aí, toda vez que acontecer isso, eu vou arredondar. Aqui, a gente fez um combinado aqui que a gente arredondaria isso para cima, né? Então, eu sempre vou arredondar para cima aqui. Então, eu ponho 41, 6. O que é a questão aqui? Não sei se a gente conversou de arredondar. É assim, ó, o arredondamento correto é toda vez que eu tiver um número, o primeiro número após a vírgula, eu dou uma olhada. Então, por exemplo, aqui é 40,33. Esse primeiro número após a vírgula é 3. Quando esse primeiro número após a vírgula for 4 ou menos de 4, o correto é eu permanecer em 40. Aí eu arredondei. Mas, se esse primeiro número após a vírgula for 5 ou mais, aí vira 41. É tranquilo para vocês entenderem essa questão de arredondar? Ou vocês têm alguma confusão em algum momento? Tranquilo. É assim. Tranquilo. Tranquilo, né? Então, o correto é 40 aqui, 5 aqui, e aqui, ó, tá vendo? 91,5 vai para 92. E é assim que eu vou arredondando, ó. 38,5, então vai para 39. E aí, ó, vou arredondando sempre assim. 14, 94, 24 e 29. Então aqui eu tenho CMM, né? Então é o consumo médio mensal do A, do B, do C, do D, do E. Eu tenho aqui quanto que eu vendo em média. Ainda não achei o que a pergunta pede. Pede quantos medicamentos eu devo comprar neste mês, tendo como base CMM. Então, assim, se eu vendo em média 40 medicamentos A, eu preciso olhar lá no meu estoque atual. Eu tenho de estoque só 13. Quanto que eu devo comprar, então? Como que a gente faz essa conta? Vocês lembram? Ou não? Não lembram, gente? Não. Eu não lembro. Então, aí a gente vai pegar assim, isso aqui é quanto eu vendo em média no mês. E esse aqui é o meu estoque atual. Lembra que está ali numa tabelinha. Né? E o meu estoque atual aqui do A por exemplo, do A aqui, ó, é 13. Se eu vendo 40 e só tenho 13, quanto que eu devo comprar? Eu tenho que fazer a seguinte conta. Eu faço 40 menos 13. E aí eu preciso comprar 27 para esse mês. Deu para entender? Deu. Sim. Isso eu vou fazer de todos, né? De todos. E aí, ó, por exemplo, eu tenho 5 no consumo médio mensal do medicamento B.
Só que eu já tenho 10 no estoque, então quer dizer, o meu CMM ele está mais baixo do que eu tenho em estoque. Eu preciso comprar? Não. Não preciso, porque eu já vou ter para vender no mês. Então, você está vendo que na conta aqui até deu menos 5. Na verdade, eu nem precisaria fazer essa conta, é porque o Excel está fazendo automático aqui. E depois a gente vai, eu vou trabalhar com vocês no Excel, que não é o momento ainda. Então, todos que deram negativo, é porque eu tenho mais em estoque do que o CMM. Então, ó, eu só preciso pegar aqui, ó, por exemplo, o C, 92 é o meu CMM, só que eu só tenho 31 em estoque. Aí eu faço 92 menos 31 e acho 61. Os que o CMM é mais alto, é mais baixo do que o estoque atual, eu não vou precisar comprar, porque eu já tenho o suficiente para vender no mês. Deu para entender? Ou vocês querem perguntar alguma coisa? Deu sim. Deu. Então, a resposta do 2, né, é isso aqui, ó. É isso aqui que é a resposta. Você ia colocar lá assim, ó. A é igual a 27. Vou pegar aqui E a resposta do 1 é o consumo médio mensal. Não, a resposta do 1 é essa resposta aqui, ó. É isso aqui, ó. Ah, tá. Que nós fazemos lá, que é 7.417,25, que é o total que eu tenho em estoque, em dinheiro. Essa é a resposta aqui. Aham, tá. Agora, o CMM eu usei na B, né? Eu fiz na B, não, na questão 2, só que eu usei ele para encontrar a resposta que é essa. Então, assim, a resposta seria A é igual a 27, B é igual a 0, Uhum, C é igual a 61 e assim por diante. Até aqui. Essa entendi. seria a resposta. Tá. Voltando lá, a gente vai ver as outras questões aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui. Tem um exercício. Ó, voltando aqui, a gente vai para 3. Isso também gerou um pouco de dúvida. Ó, calcular o valor total da minha compra no caso do pedido acima. Então, quando ele fala pedido acima, é o que você acabou de encontrar na 2, que é a quantidade que você deve comprar de cada medicamento. Lembra que você achou isso. Você tem que comprar no mês aquela quantidade. Então, aqueles que você não tem que comprar, você não esquece, você não vai comprar, né? Então, ele pergunta, qual que vai ser o valor dessa compra no caso se eu comprasse isso que vocês acabaram de encontrar. Então, se a gente for lá de novo, a gente vai ver aqui, ó, no Excel, que eu preciso comprar essa quantidade aqui de cada um desses medicamentos, certo? Ele quer saber quanto ficaria essa compra. Então, eu preciso de dois números. Preciso desse número aqui e preciso do valor que é cada um desses medicamentos que eu tenho, que é esse valor aqui, que é o valor que estava lá do preço unitário. Então, como que eu vou descobrir? Se eu fosse comprar todos esses medicamentos, eu tenho que pegar 27 medicamento A vezes 22, que é o que ele custa. E aí eu vou achar cada um, igual eu fiz lá no estoque atual. Só que aqui, ó, quando é 0B, eu não tenho que comprar nada, então não vou achar nada, certo? Aí eu vou calcular, ó, 61 vezes 11, que é do medicamento C. Se eu fosse comprar 61 do medicamento C, ficaria em 671. Eu vou achar de todos aqui eu vou achar. Aí eu vou achar de todos, tá vendo que aqui deu 0, ó, porque eu não tenho que comprar. Achei de todos, eu vou somar. Aí eu somo tudo isso aqui para eu encontrar que essa compra ficaria em 3.317,75. Então eu respondi o exercício que pergunta qual seria, calcule o valor da minha compra no caso do pedido acima. Então, qual seria a resposta? A resposta é isso aqui, ó. E aí vocês colocaram em 3.317,75. Em relação a esse ponto do exercício, tudo bem? Sim. Sim. Sim.
Então, aí os outros é até mais tranquilo. Até vou passar para lá, porque a gente nem vai usar para a gente calcular. Deixa eu ver aqui. Compartilhei. Ó, então, aqui. Aí eu já fiz os 3 de cálculo, né? Aí depois pergunta assim, ó, caso durante o seu planejamento encontrar medicamentos que não necessitem ser repostos, que é aquele que deu 0 ali, né? Explique o motivo da sua análise. Vocês saberiam me falar por que alguns medicamentos não precisam ser repostos? Porque já tem o suficiente no estoque, né? Exatamente. É isso. Porque já tem o suficiente no estoque atual. Ponto. Respondido e correto. Aí assim, analise quais medicamentos têm mais atividade. Importante investir e quais medicamentos não têm saída. Então, você consegue essa informação olhando o CMM. Então, por exemplo, se a gente olhar ali o CMM, a gente vê ó, que esse aqui é o CMM. Ó. Quais medicamentos que menos eu vendo, que tem menos importância, olhando aqui? O B, ou o D e o F. Então você colocaria lá, D e F, ou 2 ou 3, você poderia até colocar o B aqui também, que você vende em média 5. E aí depois você colocaria os que têm mais importância, que no caso aqui é o C e o A. Até poderia colocar também o E, não tem problema. Deu para entender? Coloca lá os medicamentos que têm mais importância e menos importância e está respondido. Tudo bem em relação a isso? Sim. Sim. Tranquilo? Então, fechamos esse exercício aqui. E eu vou compartilhar minha área de trabalho, que vai ser mais fácil, porque eu fico passando de um lugar para o outro. Aí, ó, eu vou só fazer também a correção e revisão deste exercício aqui, tá? Que é o outro que eu passei. E essa parte a gente finaliza. Esse aqui tem eu incrementei aqui o CM diário, o tempo de reposição e estoque mínimo, né? Então vamos lá. A primeira questão é uma coisa que vocês já fizeram no outro exercício. Está escrito assim: conforme a tabela de previsão de vendas abaixo, calcular o CMM de cada medicamento. Então aqui, ó, tá pedindo para calcular o CMM. Só isso. Como é que eu faço isso? Só recapitulando aí, fala para mim. Como é que eu calculo o CMM? Soma todos os Soma. números Vai e lá. depois divide pelo número de meses. Que dá, que no caso aqui é 6. É isso. Então fiz tudo isso aqui e deu esse resultado aqui. Aí você vai colocar na tabelinha esses valores aqui. Pronto, encontrei. Beleza, um está respondido. 2, como os dias trabalhados dessa farmácia são 30 dias no mês, qual é o CM diário de cada medicamento? Então, o que é CM diário? Vamos pensar. O CMM é consumo médio mensal, vem de mês. Quando eu falo CM diário, eu falo consumo médio diário, vem de dia. E aí a gente já tem que olhar a seguinte questão. Se eu vendo em média no mês 754 Dorflex, quanto eu vendo em média por dia? Como que eu acho isso? Como que eu encontro esse número por dia? Vocês lembram, não lembram? Vocês querem chutar? Eu não lembro. Lembra? Eu não lembro, pode explicar de novo. Eu acho que eu errei tudo meu. Ó, o CM diário vem de dia, então o CMM vem de mês. Se em média no mês eu vendo 750 Dorflex, saiu aqui, quanto que eu venderia em um dia, por dia? É só eu pegar, e aqui no exercício está falando, ó, eu trabalho nessa farmácia 30 dias no mês, então é 30 dias, o meu mês tem 30 dias. Então é só eu pegar 754 e dividir por 30, e eu vou achar o CMM diário.
Porque aí eu vou dividir pela quantidade de dias no mês. E aí eu vou transformar esse número que está em mês em um número que, que vai ser por dia. Então, a conta seria a seguinte. Vou fazer aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui os números. Espera só um pouquinho. Então, ó, é só eu pegar, tá vendo que esse aqui é o meu CMM, ó. Tá vendo que esse tá em amarelo, tá? Então, é só eu pegar o número 30, tem um número 30 aqui que é o número 30, ele é a quantidade de dias trabalhados no mês, né? Então, eu só vou fazer a seguinte conta. Eu vou pegar aqui, ó, 754, que é o meu CMM do Dorflex, e dividir pela quantidade de dias no mês. E aí eu vou achar que eu vendo por dia de Dorflex 25 medicamentos. Deu para entender? Sim. Tudo bem assim? Sim. Eu vou fazer essa mesma conta com todos os números. Então tá vendo que eu fiz aqui, ó, essa mesma conta com todos esses números. Então o que a gente vai fazer? A gente sempre vai olhar para a gente arredondar. Então tá vendo? Ó, deu 6,93, foi para 7. 6,43 ficou 6. Aí, todos que forem 0, tá vendo que tá 0? 0, porque assim, deu menos que 1 por dia. Eu sempre vou colocar 1, independente do primeiro número após a vírgula. Então, por exemplo, aqui, deu 0,23. Ah, mas o primeiro número após a vírgula é 2. Mas não existe 0 medicamento. Então, a gente vai colocar pelo menos 1 por dia. Entendeu essa questão do 0? Sim. Eu E aí, coloquei 0. aí se pode colocar 1 quando for assim. Tudo bem assim? Entendi. Só nesse caso, que é a exceção. No outro, por exemplo, 2,37 vai virar 2 mesmo. Então, aqui eu encontrei o CM diário. Tá aqui. Então, encontrei aqui o CM diário de todos os medicamentos. Aí aqui, ó, tá escrito assim, ó, na pergunta 2, ó. Como os dias trabalhados das farmácias são 30 dias, qual é o CM diário de cada medicamento? Respondido, tá aqui, ó. Esse aqui é a resposta da 2. Vamos passar para 3. A 3 pergunta assim, com base no TR, tempo de reposição. Vou explicar o que é o tempo de reposição de novo aqui, tá? De cada produto, calcule o estoque mínimo de todos os medicamentos. Então, entrou aí. Tempo de reposição é uma palavrinha nova. E estoque mínimo é uma palavrinha nova. Primeiro, tempo de reposição. Preciso que vocês, pela explicação, vocês me falem se deu para entender ou não. É simples. O tempo de reposição é o tempo que eu demoro desde quando eu identifico que está faltando um medicamento ou um produto e faço toda a compra desse produto até ele chegar na minha empresa ou na minha farmácia e eu disponibilizar ele para venda. Então, a partir do momento que eu preciso pedir o medicamento, até eu fazer os orçamentos, né, as cotações, fazer o pedido, o fornecedor mandar o medicamento até ele chegar na minha farmácia, até eu dar a entrada no controle de estoque e disponibilizar ele para venda. Esse é o tempo de reposição, por isso que chama reposição, é o tempo que eu demoro para repor um produto. É isso, certo? Tudo bem com o tempo de reposição? O que é tempo de reposição? Certo. Sim. Aí, normalmente, eu sempre vou dar esse tempo de reposição. Então, aqui, ó, tá vendo que tem uma tabelinha aqui, ó, medicamentos e tem aqui, ó, TR, tempo de reposição. Então, para eu repor o Dorflex, eu demoro 18 dias. O Losartana, 15. O de Pirona, 10. Então, eu sempre dou esse número, tá? Tá aqui. Beleza.
Aí pergunta assim, ó, usando o TR, com base no TR, eu preciso calcular o estoque mínimo. O que é o estoque mínimo? O estoque mínimo é o seguinte: qual é o mínimo que eu tenho que ter de estoque para que dê tempo de eu fazer a minha reposição desse produto e eu não ficar sem produto para vender. Então, assim, vamos supor, o que é o mínimo de Dorflex que eu tenho que ter? Qual que é o mínimo de estoque que eu tenho que ter no Dorflex para que dê tempo de eu fazer a reposição do Dorflex sem que ele acabe, sem que aconteça de um cliente chegar lá e eu falar assim, nossa, eu não tenho Dorflex, porque acabou. Né? Então, isso se chama estoque mínimo. Então, por exemplo, o meu estoque mínimo do Dorflex precisa ser 50. A hora que chegar a 50, eu preciso comprar, porque é o tempo que vai demorar para eu comprar, ele vai acabar. Como que eu descubro o estoque mínimo? Tem uma fórmula para isso. É uma fórmula simples e está até escrita no exercício, que é TR vezes CM diário, que é o tempo de reposição vezes quanto que eu vendo desse medicamento por dia. Esse é o estoque mínimo. Então, eu tenho esses dois números. Então, eu simplesmente vou multiplicar esses dois números. Então, por exemplo, do Dorflex. Eu tenho aqui, ó, Dorflex, ele tem 18 dias para eu repor, certo? E aqui eu tenho no caso, o CM diário, que é 25. Então, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 25 vezes o TR, que é 18. E aí eu encontrei 450 aqui. Deu para entender o que eu fiz aqui? Sim. Sim, Tranquilo, muito tranquilo? sim. Sim. O que eu descobri aqui, ó, é que eu tenho que ter minimamente 450 Dorflex na farmácia. Esse é o meu estoque mínimo. Não pode chegar a ter menos que isso sem eu ter comprado o produto. Senão eu vou correr o risco desse produto acabar antes mesmo de eu repor ele. Deu para entender? Deu. Sim. E assim eu faço de todos. Ó. 7 é o semidiário lá do losartano. E eu tenho 15, que é o tempo de reposição. Eu faço 7 vezes 15, acho 105. Então eu fiz de todos. Então qual que é a resposta, né, do 3? É esses números aqui. Ó. Certo? Tranquilo? Tudo bem? Certo. Sim, sim. Então tá. Finalizamos os exercícios de conta. E as outras duas perguntas, ela é aberta, né, para vocês responderem. E aí eu vou falar aqui agora. Por que é importante realizar o inventário periódico nas empresas, né? Nas farmácias, no caso aqui, né? O inventário ele é uma ferramenta de organização, é uma ferramenta de controle para eu saber, para eu conferir as quantidades que eu tenho marcado em estoque, se realmente são as quantidades que eu tenho realmente lá, né, no real, dos produtos. Então, o inventário é uma ferramenta de controle, de conferência e de organização. Então, por que é importante? Porque eu controlo o estoque, eu confiro se realmente ele está como eu tenho marcado e registrado e eu organizo o estoque. São essas as razões porque é importante ter um inventário. Aí a 5 é aquela última pergunta que a gente viu no outro exercício também. É quais medicamentos têm mais rotatividade, quais têm menos. Então eu olho para o CMN e falo dos medicamentos que eu vendo mais e os medicamentos que eu vendo menos. Terminado o exercício 2. Vocês têm alguma pergunta, algum exercício que vocês acham mais complexo, que ficou um pouco assim mais difícil, ou tá tranquilo mesmo? O que vocês acham? Achei tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Então tá. Então é o seguinte, vou até encerrar esta gravação para não ficar uma gravação só.
E aí a gente depois eu